Olá, sejam bem-vindos a mais uma catequese. Hoje nós vamos falar sobre a celebração da Crisma. Nós já vimos nos nossos encontros o sentido dos sacramentos, especialmente do sacramento da Crisma. Hoje vamos lembrar quais os ritos que acontecem durante a celebração do sacramento da Crisma e o sentido de cada um. Geralmente esse sacramento é realizado durante a celebração da Eucaristia. A equipe de liturgia e a coordenação da catequese da Crisma, juntamente com os crismandos, preparam com antecedência essa celebração, que é um grande marco na vida de todo cristão crismado. A celebração eucarística se inicia normalmente com os ritos iniciais e a liturgia da palavra. Antes da homilia, os crismandos são apresentados ao bispo. Se o grupo não for muito numeroso, quem faz a apresentação, que pode ser o ou um catequista, pode até dizer o nome dos crismandos. Quando o grupo já é muito grande, é comum que fiquem de pé para serem identificados pelo bispo e por toda a comunidade. Na homilia, o bispo fala especialmente para os crismandos, lembrando o sentido do sacramento da Crisma e a missão de cada crismado. Após a homilia do bispo, antes de receber a unção na testa que confirma e fortalece a graça do batismo, os crismandos são chamados a renovar as promessas feitas um dia pelos pais e padrinhos no batismo. Agora são eles mesmos que professam a fé da igreja, prontos para responder creio às perguntas dirigidas pelo bispo, em particular prontos para acreditar no Espírito Santo, que é Senhor e dá a vida. Os crismandos, todos de pé e com a vela acesa na mão, lembrando o batismo, são interrogados pelo bispo. Essas são algumas perguntas que o bispo faz nesse momento. Para viver na liberdade de filhos de Deus, renunciais ao pecado? Os confirmandos respondem juntos, renuncio. Observe que a resposta é na primeira pessoa do singular. É uma resposta decisiva, na qual empenha a sua vida. E irão responder dessa maneira para as outras perguntas. Como? Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo que vos possa desunir, para que o pecado não domine sobre vós? Novamente, a resposta é renuncio. Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, ou seja, a tudo que divide, tudo que desune, que gera o desamor e o egoísmo, o princípio de todo pecado, e pela última vez, o crismando responde, renuncio. Em seguida, os crismandos fazem a sua profissão de fé. O bispo pergunta: credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? E o crismando responde, creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? O crismando responde novamente, creio. Credes no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida, que hoje, pelo sacramento da confirmação, vos é dado de modo especial, como aos apóstolos no dia de Pentecostes? Mais uma vez, o crismando responde, creio. Credes na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? E o crismando responde, creio. O bispo, então, confirma a profissão de fé, proclamando a fé da Igreja e diz: esta é a nossa fé, que da Igreja recebemos e sinceramente professamos, razão de nossa alegria em Cristo, nosso Senhor. E aí todos presentes na celebração respondem amém. Acontece em seguida um momento muito solene. O bispo pede que a assembleia presente na celebração ore em silêncio para que o Espírito Santo fortaleça os crismandos, lhes dê seus dons, consagre-os com a unção espiritual e os configure a Cristo. Após a oração silenciosa da comunidade, o bispo, impondo as mãos sobre os crismandos, suplica a Deus que lhes envie o Espírito Santo. Um só é o Espírito, que, ao descer sobre nós, traz consigo uma riqueza de dons. Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e santo temor. São Paulo descreve também o fruto abundante do Espírito, que é a caridade, a alegria,
paz, magnanimidade, afabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. O único Espírito distribui os múltiplos dons que enriquecem a única igreja. Veja como é bonita essa prece que o bispo faz impondo as mãos sobre os crismandos. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela água e pelo Espírito Santo fizestes renascer estes vossos servos e servas, libertando-os do pecado, enviai-lhes o Espírito Santo Paráclito. Dai-lhes, Senhor, o espírito de sabedoria e inteligência, o espírito de conselho e fortaleza, o espírito de ciência e piedade, e enche-os do espírito do vosso temor, por Cristo nosso Senhor. Após este momento solene da imposição das mãos e da súplica a Deus para que envie o Espírito sobre os crismandos, o sacramento é conferido mediante a unção do óleo do crisma na testa de cada crismando, realizada pelo bispo, que assinala a cruz na testa e diz: recebei o Espírito Santo, ou recebe o dom do Espírito Santo. Portanto, recebendo na testa o sinal da cruz com óleo perfumado, o confirmado recebe uma marca espiritual, o caráter que o configura mais perfeitamente com Cristo, concedendo-lhe a graça de difundir entre os homens o bom perfume. E o Espírito nos guia na vida, a fim de que nos tornemos bom sal e boa luz para os homens. Quem leva o crismando até o bispo é o padrinho ou a madrinha que o conduzirá para receber o sacramento e o apresentará ao bispo, assim como vai ajudá-lo a cumprir fielmente, segundo o Espírito Santo que recebeu, as promessas feitas no batismo. A confirmação vincula o crismado à igreja espalhada pela terra inteira, mas compromete ativamente os crismandos na vida da igreja particular, a arquidiocese a qual pertencem, tendo como cabeça o bispo, que é o sucessor dos apóstolos. E é por isso que o bispo é o ministro do sacramento da crisma, porque insere o confirmado na igreja. E essa incorporação eclesial é bem significativa pelo sinal de paz que conclui o rito da crisma. Após ungir a testa de cada crismado, o bispo diz: a paz esteja contigo, recordando a saudação de Cristo aos discípulos na noite de Páscoa, cheia de Espírito Santo. Essas palavras iluminam um gesto que manifesta a comunhão eclesial com o bispo e com todos os fiéis. Por sua vez, o crismado responde ao bispo: e contigo também. Após a unção com o óleo do crisma, os crismados rezam juntos a oração dos fiéis. E o primeiro ato realizado pelos recém-confirmados é interceder pelo mundo inteiro, em sua qualidade de povo sacerdotal. Fiéis são aqueles que fazem parte da comunidade eclesial na qual entraram pelo batismo e pela confirmação. A celebração da Eucaristia prossegue com a liturgia eucarística, quando é colocada no altar a vida de cada crismado, para que em Cristo sejam transformados. A celebração eucarística termina e somos enviados em missão para exalar o bom odor de Cristo, um novo jeito de ser e viver na vida cotidiana. Antes de terminarmos, só uma palavrinha sobre o padrinho ou a madrinha da crisma. Os padrinhos e as madrinhas não são meros elementos decorativos na crisma. Ao longo da história da igreja se valorizou muito a sua presença. No Brasil, a figura do padrinho e da madrinha é muito significativa. Convém que o padrinho do batismo, se houver, seja também o padrinho da confirmação, mas de modo algum, entretanto, se exclui a liberdade de escolha de outro padrinho para essa confirmação. O padrinho ou a madrinha escolhidos pelo jovem crismando ou por sua família precisa ser espiritualmente idôneo para o encargo que assume e deve possuir as seguintes qualidades: ser suficientemente maduro para desempenhar essa função, pertencer à Igreja Católica e já ter recebido os 3 sacramentos: batismo, confirmação e Eucaristia. Que ele seja membro atuante da comunidade, que acompanhe o crismando na sua caminhada de fé como amigo e companheiro e que já tenha completado 16 anos.
O Código de Direito Canônico diz que, enquanto possível, assista ao crismando um padrinho. Isso significa que não há uma obrigatoriedade da presença do padrinho ou da madrinha na crisma. Muitos crismandos, assim, o desejam também. Eles mesmos, sem padrinho ou madrinha, estão prontos para assumir o compromisso ou os compromissos da crisma. A catequese da crisma é um caminho, uma travessia. Leva-se tempo para florescer em nós novos olhares, novas maneiras de ser e viver. E é um caminho com Jesus, nosso amigo e companheiro. Ele vai se revelando pouco a pouco à medida que caminhamos com Ele. Jesus sempre nos indica o caminho da vida verdadeira. O tempo da crisma é um tempo de escuta, de atenção a nós mesmos e ao que acontece à nossa volta no mundo. É escuta também do que o Espírito de Deus nos inspira. O crismado cultiva sempre essa presença do Espírito na sua vida, na sua interioridade e deve estar atento à sua ação sempre amorosa no mundo. Com certeza, Deus se alegra quando nos reunimos em seu nome e nos deixamos ser conduzidos por Ele. Terminamos aqui nossa catequese com um versículo especial do livro do profeta Sofonias. O Senhor teu Deus está ao teu lado como um valente libertador. Por tua causa, Ele está contente e alegre, apaixonado de amor por ti. Por tua causa, está saltando de alegria, como em dias de festa. Nossos encontros da catequese da Crisma ficam por aqui. Foi um prazer percorrer esse caminho ao seu lado, conhecendo um pouco mais da palavra e sentindo ainda mais o amor de Deus em nossas vidas. Que Deus ilumine a sua semana e que possamos, dia após dia, ser luz e sal neste mundo, fazendo com que sua palavra e seu amor sejam conhecidos e experimentados. Um forte abraço! Tchau!